Hoje a gente tem uma live sobre os desafios da área da saúde, principalmente da área da educação, né? E a gente está falando aí dos profissionais de diversas áreas, após esse cenário aí que a gente está vivendo, né? A gente vai ter um colega hoje muito especial, que é o professor Michel. O professor Michel é o secretário de esporte do município do Rio de Janeiro. E aí a gente vai poder bater um papo e verificar como é que os setores públicos estão se preparando aí para esses desafios e esses cenários. Bom, vou colocar aqui o nosso amigo que está entrando. Professor Michel Lima. Esse é o cara, grande Edi, tudo bem? Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. É um prazer estar falando com você aqui. Deixa eu botar aqui a minha câmera. Isso. Prazer estar falando com você nessa live segunda-feira. Acredito que você estava Pô, dando aula, né? Até exatamente, desculpa aí o até atraso. pouco tempo atrás, de forma alguma. É muito importante aí a sua participação aí nessa live, porque você tem uma história dentro da área esportiva, da área da educação, da área militar, e a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, se pudesse aí se apresentar, falar quem é você, para que a gente pudesse levar aí o bate-papo, né, de uma forma produtiva, e o pessoal também que está entrando, tem uma galera aí que está entrando, né, possa fazer as devidas perguntas, né, tirar possíveis dúvidas com relação ao nosso tema de hoje, que é nesse desafio, cenário do esporte dentro do processo aí, tanto privado, mas especificamente no âmbito público. Então a palavra é contigo, meu amigo. Diga lá. Pô, obrigadão, Erdi, pelas palavras. Para mim é uma satisfação enorme e um prazer grande poder estar batendo esse papo aqui com vocês. E é um bate-papo, né, cara? É um bate-papo leve, apesar da gente falar de um assunto tão polêmico e cheio de controvérsias, cheio de coisa, muitos assuntos que envolvem a política pública esportiva, e aí a gente acaba tendo que tornar ele um pouco mais leve, um pouco mais palatável, né? Diria assim. Então, a minha trajetória dentro do cenário público esportivo aconteceu muito tempo atrás, lá nos idos dos anos de 2006, se eu não estiver enganado, assim, para não cometer nenhuma indelicadeza com as datas. Aí o Eric aí, eu tô tendo o prazer, antes de continuar, eu tô tendo o prazer de ver aí muita gente entrando na live, aí, meus alunos, amigos de trabalho, colegas de profissão. Isso para mim é uma satisfação muito grande, cara. Eu recebi muitas mensagens de agradecimento e dizendo que estariam acompanhando a gente aqui para escutar um pouquinho que eu estou falando. Meus alunos sentindo saudade daquela minha forma um pouco mais lúdica de entregar o conteúdo, e uma galera, um pessoal que eu não conheço, de trabalhar, não ter sido meu aluno, mas conheço de trabalharmos junto e outras atividades, acaba aí prestigiando essa live. Então, eu comecei trabalhando lá na Vila Olímpica, Mestre André, em Padre Miguel. Nossa. Tinha me formado, trabalhava ainda com outras atividades não voltadas para o ambiente da política pública, né? Não voltada para essa área, e aí eu acabei conhecendo um pouco mais sobre essas ações do profissional de educação física dentro desse ambiente. Para mim foi uma satisfação muito grande, porque era um universo que eu pouco conhecia, porque difere, é importante a gente falar, que a Vila Olímpica, por mais que ela seja, muitas das vezes, uma extensão da escola, a gente pode chamar até que a Vila Olímpica seja a quadra que muita escola não tem, né? Então a gente daria essa conotação de extensão de uma escola, ela é muito diferente, né? As atividades que são desenvolvidas dentro de uma Vila Olímpica, por exemplo, elas são muito diferentes. E aí, se você me permite, Vila Olímpica é um nome muito singular,
muito singular, porque só gente no Rio de Janeiro tem esse tipo de equipamento. A gente encontra outros formatos, outras modalidades no Brasil, mas no Rio de Janeiro, e outros formatos em outros estados, mas no Rio de Janeiro é o único que tem essa nomenclatura de Vila Olímpica. Então, o que a gente leva com isso, cara? Que a gente encontrou num cenário que os professores que estavam fazendo o contraturno das atividades dele trabalhavam dentro dessa Vila Olímpica, que tinha, num primeiro momento, um cunho de desenvolvimento de esportes voltados para educação, formação, participação e o alto rendimento ou competitivo, poderíamos dizer assim, né? Então, num dado momento, eu, com pouca experiência dentro desse cenário, comecei a conhecer as dificuldades e os prazeres que era trabalhar dentro da Vila Olímpica. Isso para mim foi muito gratificante, porque me fez crescer profissionalmente, e aí da época aí o pessoal lembrando, né, continuou comigo na graduação lá na Castelo Branco, fui aluno, né, oriundo da Universidade de Castelo Branco, e fiz muitos amigos, e a Vila Olímpica de Padre Miguel tinha uma particularidade que muitos alunos faziam estágio lá. Eu não tive a oportunidade de fazer estágio, mas eu fui trabalhar lá na Vila Olímpica e depois eu encontrei muitos colegas que eram alunos de lá que iam fazer estágio na Vila Olímpica. Isso faz com que o aluno, o acadêmico do curso de Educação Física, tenha uma visão do esporte, da política pública esportiva de uma forma muito diferente, muito singular. Né? Então, ele aprende muita coisa, ele recebe muita informação oriundo para o mercado de fitness e para o mercado da licenciatura, mas às vezes ele perde um pouco da vazão e da capilaridade que seria o trabalho com esporte público, no setor público. Então isso é uma chavinha que a gente precisa ter uma bolinha ali, né? Uma ideia de que, não é só da escola e não é só da academia que a atuação do profissional de educação física está centrada. Existem outras possibilidades e, nesse sentido, faz com que as pessoas falam assim, aí tinha um negócio ou um nicho de atuação profissional que eu não tinha prestado atenção ainda. Você está dizendo que, quanto aluno, você deslumbrou um mercado, né? Essa caneca, eu acho que não tem necessidade de você mostrar essa caneca pra gente, eu não entendi. Jura? Mostra de novo. Olha lá. Foi só para poder beber uma água. Né? Não posso fazer isso? Não, fica à vontade. Hidrate, fica à vontade. Então, é interessante o que você está falando, porque independente da área de formação, você tem muito um padrão, né, para se trabalhar. E você verificou através de uma área social, uma área possível para que você tivesse a sua área de atuação. E aí você se inseriu nessa área, Michel? Então, eu descobri o esporte no ambiente público depois de formado. E quando eu comecei a lecionar no ensino superior, eu fiz questão de mostrar para os alunos que haviam outras possibilidades de atuação profissional. Eu não estou dizendo que o ensino superior não explore essa vertente de atuação profissional, mas poderia ser mais explorada e, dessa forma, o que nós faríamos, Erdi? Nós estaríamos construindo novas possibilidades de intervenção do profissional de educação física e construindo um profissional de educação física com um senso crítico voltado para a atuação desse mercado. Porque uma coisa a gente tem de reconhecer que a academia do saber permite que o aluno desenvolva um senso crítico para a atuação dele no ambiente profissional. Entendi. Correto? Correto. E uma vez ele desenvolvendo esse senso crítico, ele torna um construtor do saber de uma forma muito mais profunda. E o que a gente encontra, e o que eu pude observar, já tenho aí quase 15 anos de formado, se eu não estiver enganado, né, um pouco mais, mas isso não vem ao caso, que a gente poderia ter políticas públicas. Não estou dizendo que a gente não tenha, mas nós poderíamos ter muito mais políticas públicas
dentro dessa perspectiva, como a gente tem produções de conhecimento em larga escala no ambiente da fisiologia do exercício, não dizendo que seja de forma menor ou maior, mas a gente produz muito conhecimento na área da educação física escolar, a gente produz muito conhecimento na área da sociologia e da antropologia, a gente tem possibilidades para que isso possa ser ampliado dentro também do ambiente da política pública esportiva, e aí a gente precisa entender que hoje o cenário exige uma capacidade de gestão, né, uma capacidade de enxergar o negócio, de gerir esse negócio, para entender como funciona o recurso público, como eu consigo aplicar esse recurso público de forma satisfatória para que o equipamento funcione, como eu preciso adquirir material, como eu preciso contratar pessoas, ou seja, eu preciso entender esse meandro, né? Eu preciso entender como essas coisas acontecem para então eu poder transferir. Entendi. E aí, entendi. Fala. Aí você se inseriu nesse ambiente e aí você começou o quê? Se especializar? Você começou a correr? Na verdade, eu comecei, eu fui desenvolvendo a minha trajetória acadêmica, fui trabalhando dentro do ensino superior, trabalhando com diferentes disciplinas no qual eu tinha feito algumas especializações, e lá por volta de 2012, quando eu terminei o curso de doutorado, eu achei interessante estudar um pouco mais da área de gestão. Eu entendia que a educação física não carecia, porque senão vou dizer que a educação física é carente de alguma. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu percebia que eu poderia contribuir um pouco mais com esse olhar. Eu falei assim, bom, alguma coisa tem aí que eu ainda não estou entendendo muito bem o que é. Entendi. E nesse processo, em 2012, eu já fazia parte, eu tive a oportunidade de trabalhar 8 anos na Marinha do Brasil, né, e eu fiquei 8 anos lá desenvolvendo um pouco mais esse meu olhar administrativo. Essa veia administrativa, essa veia da gestão começou a ficar um pouco mais presente dentro da minha vida. Eu confesso que às vezes quando dou uma travada aqui, é porque entram algumas mensagens. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Eu tô jogando as mensagens mesmo para você e fica à vontade. Tá ótimo, tá tudo super legal. Bom, aí você tá contando um pouco da tua história, né, de como você se inseriu nesse mercado, e aí a gente vai começar a te provocar, né, até porque a gente vive dentro de um processo onde, eu tô falando isso porque eu sou professor no âmbito escolar, né, a gente verifica a dificuldade de se encontrar estruturas necessárias para as escolas, né, dos dias de hoje. Eu posso dar um exemplo. Na última nota do PISA, eu uso muito esse exemplo, a gente ficou em último na América Latina, né? Então a gente 3 anos atrás a gente estava na frente do Peru. E agora, nessa última avaliação, a gente ficou em último. E essa avaliação, Michel, ela é uma prova para alunos de 15 anos, que são 3 áreas do conhecimento: matemática, português e ciência. Então, os nossos jovens, eles não sabem o básico. Vou te interromper aqui um minutinho que eu preciso trancar a porta. Não, enquanto você vai fazendo, eu vou falando. Fique tranquilo. O que aconteceu aqui, rapaz? Chegou... eu tenho uma criança de 4 anos que é uma máquina, né? Então, se ela percebe que eu estou em algum momento aqui falando e não seja com ela, já viu. Então, eu preciso me trancar. Aí, eu peço desculpas. Quando acabar a live, você vai procurar cadê? Tá lá na rua, né? Não, tá pendurado, tá fazendo alguma coisa, cara. Tá ficando fogo no parquinho. Mas tá tudo certo, vamos nessa. E aí, assim, a gente fazer uma relação da educação com o esporte, porque a gente tem aí uma educação no nosso país com as piores notas, as próprias provas, né, com relação ao ensino básico, né? A gente tem o primeiro segmento, as notas ruins, evasão grande, absenteísmo grande. Então, a gente tem problemas com relação ao modelo de avaliar e a nossa educação. Aí, quando a gente leva para o âmbito esportivo, o que a gente tem? A maioria das escolas que não possuem, por exemplo, quadras esportivas, aliás, não possuem profissionais de educação física. Mesmo a lei exigindo, a gente tem, eu sei porque eu convivo com isso, não tem. E quando você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um município fora da realidade do país, porque o município do Rio tem uma estrutura. Se você for na Baixada Fluminense, é totalmente precário. Mas aí você encontra processos de políticas muito interessantes, né? Eu, há um tempo atrás, Michel, há uns 8 anos atrás, eu fiz um curso numa Vila Olímpica,
onde veio um professor holandês falar sobre uma metodologia holandesa dentro do futebol. E eu conheci a Vila Olímpica, foi a do Caju, e eu fiquei impressionado, porque, inclusive, colegas que trabalhavam lá, né, tá dando uma travada aí na rede do Michel, mas daqui a pouco já está regularizado, eu percebia que os professores que trabalhavam nessas vilas olímpicas, eles ficavam encantados pela estrutura. Michel, você está me ouvindo? Está dando uma travada. Você está me ouvindo? Bom, Michel caiu. Eu vou tentar colocar ele de novo. Aliás, ele já está aqui de novo pedindo. Tá? Então, Michel, deixa eu botar ele aqui. Mandem as suas perguntas para que a gente possa caminhar para o nosso colega. Enquanto ele não entra, deixa eu reformular, né, aqui a nossa ideia do que a gente está falando. A gente está falando o seguinte: como a atuação dos profissionais da área da educação, da área esportiva, né, da área da saúde, pode influenciar esse elo a educação. Estou vendo aqui o Michel, estou colocando já ele. Opa, vai entrar aqui. Não tem jeito, às vezes aparecem essas travadinhas. Aí a gente sai, a gente entra e sai e regulariza. É muita gente, cara. O Instagram nesse horário... Michel, tô te adicionando aí. Esse horário, ele às vezes trava. Bom, o Michel tá entrando. Se acontecer de novo, a gente sai e entra de novo, não tem problema, tá? Michel! E aí? Voltei, cara. A internet não me ajudou. Não me ajudou. Me assustou, causou aqui uma interferência e tive que voltar. Não, mas isso aí é comum. Eu tô sempre fazendo live, sempre dá esses problemas por causa da quantidade de gente entrando, acessando, então isso é comum. Então, terminando a minha pergunta. Eu fiquei encantado quando eu vi a Vila Olímpica. Porque qual Vila Olímpica eu vi que você foi? Do Caju. No Caju. Eu fiquei encantado porque eu falei assim, pô, como assim? A criança pratica atividade física todos os dias? 5 alimentações? Eu lembro que a criança chegava, Michel, ela tinha um armário para ela. A gente está falando de uma educação que é de primeiro mundo. Ali tem a escola, tem a Vila Olímpica, ela fica o dia inteiro ali. Então me chamou muito a atenção, porque eu tenho amigos, por exemplo, que moram na China, e quando eles falam para mim sobre como é que funciona a escola lá, né, que a escola justamente possui essa estrutura, e muito se preocupa com a questão da meritocracia, então aquele aluno que é bom, né, você estimula para que ele se torne até um professor, para que ele possa ter os melhores salários, etc. Às vezes você tem a dificuldade da oportunidade. A oportunidade no âmbito da educação e principalmente, que eu acho que é um tópico que a gente tem que falar aqui, a questão do esporte. Porque quando você verifica, por exemplo, os países de primeiro mundo, a criança ela inicia a modalidade esportiva na escola, dali ela tem uma oportunidade para ir para a universidade, inclusive a universidade lá é caríssima nos Estados Unidos, então através de bolsas, no âmbito esportivo ela consegue ingressar, e aqui a gente tem o papel dos clubes que são falidos na maioria das vezes, que não possuem estruturas dos esportes amadores, e por isso quando a gente vê, por exemplo, numa relação, né, de medalhas olímpicas, o país nunca consegue ter um bom desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Erdi, vamos lá. O exemplo que você citou, maravilhoso, a Vila Olímpica do Caju tem um formato que nós chamamos que antigamente era chamado de ginásio experimental olímpico, e agora a gente tem uma nova nomenclatura, que continua sendo escolas vocacionadas para o esporte, né, onde ele tem
coabitando o mesmo espaço a Vila Olímpica e uma escola municipal. Então, o professor utiliza o espaço que está, não vou dizer ocioso, mas que ele consiga ali dividir com a atividade da Vila Olímpica, e isso faz com que a criança tenha a utilização do espaço que é montado como no formato de Vila Olímpica, e quando a escola sai, a Vila Olímpica continua fazendo a mesma atividade, utilizando o mesmo espaço. O digo sai é que termina o horário da escola, né? Então a gente tem numa Vila Olímpica um espaço extremamente democrático, e você está podendo compartilhar diferentes imagens com diferentes momentos e diferentes vilas olímpicas que tem. Hoje, só para chamar a atenção, são 26 distribuídas no município do Rio de Janeiro, chegando, saindo desde de Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, lá no início da Rio Santos, até o Vidigal, passando por diferentes bairros. Então nós temos Vila Olímpica em Santa Cruz, em Padre Miguel, em Bangu, nós temos em Campo Grande, nós temos no Caju, na região central, na Gamboa, no Vidigal, no Recreio, nós temos diferentes vilas, na Ilha do Governador, em Ramos. Então, nós temos em Jacarepaguá, que tem aí perto da universidade, aí, da Universidade Estácio de Sá, ali na região da Taquara, né, que é a Vila Olímpica do Mato Alto. Enfim, nós temos vilas olímpicas, Vila Isabel, a Mangueira, enfim, nós temos uma série de equipamentos esportivos que atendem a população de forma gratuita. E esse formato do GEL, ele foi muito interessante quando ele foi criado para poder permitir que a gente tivesse uma escola vocacionada para o esporte. Quando eu cheguei na Secretaria de Esporte em 2017, Erdi, de lá para cá eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a gestão do antigo subsecretário, meu amigo pessoal, que é o Gustavo Freire, porque fui coordenador da Secretaria de Esporte. Então, nesse processo, eu pude trazer aquele conhecimento que eu tinha da ponta, lá do equipamento público, lá da Vila Olímpica, quando se a gente estivesse falando de uma nomenclatura empresarial, lá do chão da fábrica, eu diria assim, né? Eu saí do chão da fábrica e cheguei à Secretaria de Esportes no órgão máximo que seria como subsecretário. Por que subsecretário? A personificação do subsecretário é quando ele surge, quando a Secretaria de Esporte é transformada em subsecretaria para ficar subordinada à Casa Civil. Então, esse processo, ele foi um processo de otimização de receita. A gente vem constantemente, né? Isso é notório, isso é nacional. A questão da renda, a questão do orçamento, o orçamento no Estado e do município. Estão me perguntando em relação à evasão dos alunos pós-pandemia. Cara, assim, só para eu não perder o raciocínio, eu vou responder essa questão logo em seguida. Isso aí, vai ficar. Quando eu percebo que a secretaria ela tinha recursos que atendiam aquela demanda, e com o passar do tempo esse recurso tende a cair, há uma exigência maior por parte do gestor tornar aquela atividade mais eficiente, ou seja, você precisa fazer com menos recurso aquilo que as pessoas continuam tendo. Então, eu lembro que você comentou na sua pergunta que as crianças faziam refeição. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem mais hoje, porque isso impacta muito o contrato das pessoas, né? O contrato que a gente tem das Vilas Olímpicas, e num determinado momento isso não pôde mais acontecer. Mas o oferecimento de atividades esportivas, o leque de modalidades esportivas permaneceu o mesmo, ou então se não aumentou. A gente estendeu essas atividades, inclusive até o sábado, criando um projeto chamado A Vila é Nossa, onde as pessoas, não somente alunos da Vila Olímpica, podem ingressar na Vila Olímpica no final de semana e fazer uma atividade gratuita,
sem necessariamente estar matriculado em uma turma. Justamente para quê? Para ele conhecer o espaço público, porque incrível que pareça, várias pessoas que moram ao redor da Vila Olímpica ainda não conhecem a Vila Olímpica. Olha como é que isso é louco, né? Mas é por falta de uma comunicação mais eficiente, talvez, mas também porque as pessoas atribuem aquilo ali a um espaço que ela não deveria fazer. Você passa na porta e fala assim, mas o que é isso aqui? E a pessoa não precisa pagar para fazer atividade na Vila Olímpica. Olha que coisa interessante. Então o aluno precisa estar matriculado, o adulto ele precisa fazer a inscrição e ele está matriculado ali. São mais de 50 mil atendimentos que a gente tem de pessoas atendidas. Aí você fala assim, 50 mil é muita coisa? Muita, mas a nossa audácia é querer dobrar esse número de pessoas. Por quê? Porque a gente sabe da capilaridade do poder que o equipamento tem. Então, se nós começarmos a listar os benefícios sociais, psíquicos e físicos, né, do ambiente fisiológico que a prática regular da atividade física comete no indivíduo, a gente poderia transformar o cenário de sedentarismo da cidade em uma coisa muito impactante. Então, quando você me pergunta assim, é importante, qual o nível de importância a gente avaliar bem esses projetos, esses programas de políticas públicas esportivas, para que eles tenham continuidade, é nesse sentido. Uma vez que eu faça com que as pessoas que estejam inscritas na Vila Olímpica se matriculem e façam regularmente a prática daquele exercício naquele ambiente, eu começo a mudar a vida daquelas pessoas. Eu começo a entregar cultura, eu começo a entregar educação, porque eu preciso que a criança esteja matriculada. Não que seja uma barreira social invisível ou ele não está matriculado. Você vai falar para mim assim, então se o aluno não estiver matriculado, ele não faz inscrição? Ele faz. Mas é necessário que a equipe multidisciplinar daquela Vila Olímpica faça a interseção entre a escola e aquela criança. Aí você fala aqui, o que é a equipe multidisciplinar? É justamente isso, não só tem profissionais de educação física nas Vilas Olímpicas. Nós temos pedagogos, nós temos psicólogos e nós temos assistentes sociais, além dos técnicos de enfermagem. Para quê? Justamente para dar um arcabouço de atendimento para aquelas pessoas que estão inscritas na vila. Então, de uma certa forma, a gente tenta ampliar o máximo de atendimento dessa pessoa para que eles possam fazer o quê? Dar prosseguimento às atividades. A gente sabe que o exercício físico ele impacta positivamente para a mudança de um estilo de vida. É muito complicado, e eu não sei se você concorda comigo, mas é muito complicado a gente atribuir o que o exercício físico transforma e faz com que a vida da pessoa tenha a qualidade de vida. Entende essa questão da qualidade de vida e o exercício, que é muito amplo? É muito difícil você chegar para uma pessoa que, por exemplo, não conseguiu fazer aula, não conseguiu chegar até a Vila Olímpica porque teve uma operação policial perto daquela região e ele não conseguiu chegar até a Vila Olímpica. Olha o quanto é importante a gente entender que esses espaços têm de impacto na vida das pessoas. Então, Erdi, quando a gente vê uma Vila Olímpica funcionando, com os alunos fazendo atividade, a gente os alunos utilizam um uniforme verde, bem chamariz mesmo, aquela coisa bem marcante para mostrar que ele faz aula numa determinada Vila Olímpica, é para mostrar o seguinte, olha, estamos indo para um espaço onde eu vou estudar a cultura de uma modalidade esportiva, onde eu vou estudar como aquela modalidade surgiu, qual o impacto daquela modalidade, eu trago valores educacionais para dentro do esporte e eu dissemino isso dentro de casa, porque quando eu sou pai e levo um aluno para a Vila Olímpica e eu estou ali sentado esperando meu filho terminar a aula, eu posso me interessar em fazer a inscrição também e continuar participando daquela atividade. Ou seja, para uma atividade da criança, eu impacto 4 pessoas, 3 pessoas ou 2 pessoas, enfim, seja quantas pessoas estiverem coabitando o mesmo espaço dentro de casa. Ou seja, a amplitude e a capilaridade é muito grande. Né? Então, manter esses equipamentos e manter essas atividades é de fundamental importância. E aí essa pergunta que me faz aqui o Júnior, se eu acredito que possa haver uma evasão de alunos pós-pandemia, eu acho muito precoce hoje a gente dizer isso. Por quê?
não vou dizer que foi uma ideia inovadora, mas eu penso que inovação não é você fazer algo novo, é fazer algo diferente e melhor daquilo que você sempre fez. Então, nós hoje estamos lecionando, utilizando ferramentas tecnológicas para manter os nossos alunos com o conteúdo em dia, no caso da universidade. E os professores das Vilas Olímpicas, como é que eles vão fazer? Então, nós incentivamos e criamos um programa chamado Movimente-se com a Subel, que é justamente o quê? Os professores das vilas estão estimulando que os alunos acessem as redes sociais das Vilas Olímpicas e façam uma rotina de exercícios. Ou seja, eu não estou preocupado, a minha preocupação é com o nível de inatividade física daquela pessoa. Eu quero que ele se mantenha ativo, eu quero que ele se movimente. Se ele, poxa, hoje não viu o meu vídeo, não tem problema, Sim. Ele pega o vídeo de ontem. Esse é o mais importante, entende? Então, assim, eu quero que ele mantenha o vínculo com aquela vila que ele está matriculado, que ele reconheça em outras, porque a rede social é muito democrática. Hoje, Eric, a gente está passando de 50 mil. Né? Ele pergunta aí o número de atendimentos, a gente passa de 50 mil. Então, a gente tem hoje uma capilaridade muito grande. Então, eu posso ter uma evasão pós-período de pandemia, isso pode acontecer, não posso precisar, mas eu tenho certeza que muitos alunos também que nem conheciam aquele professor, e aí começou a olhar e falou assim, poxa, esse professor aqui, ele tem um carisma, pô, essa aula dele deve ser legal. Ele talvez fizesse aula em um outro horário e agora vai voltar para fazer aula naquele horário com esse professor. Então a gente começa a dar outras possibilidades para os alunos reconhecerem na Vila Olímpica um espaço mais democrático e que ele tem ali para o desenvolvimento da atividade. Eu penso dessa forma, entendeu? Entendi. Michel, deixa eu te fazer uma pergunta no sentido de dados, tá? Eu percebo que é muito comum você verificar na sua prática, no seu dia a dia, as mudanças, né? As possíveis causalidades que o serviço que é oferecido para a população gera. Mas isso é observado em termos de dados. Por que eu estou perguntando isso? Eu percebo, por exemplo, que a Secretaria de Saúde, a gente tem o maior exemplo, que é o Ministério da Saúde, trabalha frequentemente com boletins epidemiológicos, com dados estatísticos, com informações oriundas de dados primários e secundários. E a área da educação, às vezes a própria área esportiva, não tem esse suporte acadêmico. A gente está falando, por exemplo, de um Ministério da Saúde, de uma secretaria municipal, que tem uma facilidade de chegar e ligar para a Fiocruz, e a Fiocruz oferecer todas as informações necessárias para que o gestor possa tomar a melhor decisão. Como é que funciona isso no âmbito esportivo? Há essa relação de algum centro, algum grupo que ofereça dados e, de fato, possa mostrar, né, para você, né, enquanto responsável maior, as possíveis causalidades dessas ações que estão sendo adotadas? Sim, Erdi. Hoje lá na Subel existe uma estrutura de normatização e pesquisa. É muito interessante porque a ideia é que essa função seja desempenhada por pessoas que são ligadas ao esporte, não é? Pessoas da educação física, pessoas que dominam um pouco mais essa ferramenta da construção e da tradução desses dados brutos em algo digerível para a sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha isso. Então, deixa eu te contar o que está acontecendo. Como eu falei, nós chegamos em 2017. Em 2016, a Nike fez uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, que na época era a Secretaria, para fazer um acompanhamento justamente disso, né, dos impactos que a Vila Olímpica, que essas atividades oferecidas nas Vilas Olímpicas, tinham na vida das pessoas. E aí hoje a gente tem um processo bem próximo da finalização. Ainda não foi concluído esses dados. Quem está fazendo essa coleta e essa transformação junto conosco é o PNUD. Então eles conseguiram mostrar alguns indicadores que são fundamentais. Por exemplo, quando começou esse processo lá atrás, muitos equipamentos públicos, muitas vilas olímpicas estavam fechadas.
Então, eu fico muito orgulhoso em fazer parte de uma gestão que conseguiu reabrir essas vilas olímpicas, né? É muito difícil você tornar público um processo licitatório, participar de uma licitação, tornar uma organização social que preenche todos os requisitos para poder participar daquele certame público de forma lícita, ganhar e de forma transparente expor esses resultados e chegar ao resultado final, que é essa gestão de um equipamento público. E faz necessário dizer que nós temos a gestão das Vilas Olímpicas feitas por organizações sociais que prestam conta para nós. Então, nós somos fiscalizadores desses contratos. É notório que muita coisa poderia ser melhor do que está. Eu não tenho dúvida disso. Senão a gente vai falar assim, pô, o Michel participou de uma live, falou de política pública, só falou o lado bonito da história. Não, tem muita coisa difícil, muita coisa chata e muita coisa feia. A gente sabe que a dificuldade ela é tremenda, mas a gente está ali arregaçando as mangas e trabalhando todo dia para isso. Mas voltando à questão que você me perguntou sobre esses dados, existiam algumas discrepâncias, como, por exemplo, o número de alunos nas Vilas Olímpicas era muito maior em meninos do que meninas. Algumas modalidades esportivas, e aí, porque tem mais número de meninas, quais modalidades eram mais presentes? As modalidades tipo futebol, elas saltavam mais. Então a gente precisava fazer um equilíbrio disso. Então, através dos dados que você observou, você já conseguiu fazer ações. Como que a gente começa a fazer essa diminuição ou mudar esse desequilíbrio, né? Seria oferecer atividades que fossem mais atraentes para a faixa etária de meninas, fazendo com que elas pudessem coabitar aquele espaço da Vila Olímpica. Então a gente conseguiu equalizar isso. A gente busca também saber quais são as modalidades esportivas que mais são atraentes para os praticantes. Então a gente percebe que para os adultos tem um grupo de modalidade, para a criança tem outra. Outro dado importante que a gente percebeu, estão me perguntando se o contrato da Nike acaba agora em 2020, a receis com esse fim. Olha, é a Nanda, a Manu, eu não sei o nome dela, Nanda Manu. Fernanda, obrigado, Fernanda. Receio, sempre quando termina um contrato, a gente sempre fica receoso, né? Tipo, poxa, o que vai ser a partir de aí? Mas a gente entende que a possibilidade de nós estarmos dando prosseguimento, porque parceria boa, ela nunca acaba. O contrato pode encerrar, mas parceria boa nunca acaba. Assim como a gente tem parceria com a Universidade Estácio de Sá, que é uma informação muito interessante, como a gente tem parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, como a gente tem parceria com a Universidade da Saúde, como a gente tem parceria com o Conselho Regional de Educação Física, como a gente tem parceria com o Conselho Federal de Educação Física, ou seja, parcerias boas. Algum clube esportivo? Temos parceria com o Flamengo, que faz uma peneira nas Vilas Olímpicas para a descoberta de talentos esportivos na área do futebol. Foi o único que nos procurou. Não foi, olha só, essa caneca não faz menção a isso, só para você não achar que é algo muito tendencioso. Conflito de interesse, meu amigo. Não há nenhum conflito de interesse no processo. Por quê? Porque quando nós anunciamos a parceria do Flamengo, isso foi uma coisa legal você ter comentado, que tinham outros clubes presentes no dia da assinatura do contrato e uma pessoa nos perguntou, por que só o Flamengo? A resposta foi simples, porque foi o único que nos procurou. Entende? Temos uma parceria com a Fundação do Barcelona, que faz um trabalho muito interessante na Vila Olímpica da Maré. Começou fazendo em outras Vilas Olímpicas, mas depois ela caminhou para dar continuidade só na Vila Olímpica da Maré. Tivemos uma parceria com o Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, que fez um trabalho muito interessante também com as Vilas Olímpicas. Ou seja, nós temos uma fonte de dado que é muito interessante e que nos ajudou. O nosso amigo, o professor Felipe, está aqui fazendo uma pergunta, eu já vou ler, que nos permitiu, inclusive, criar um projeto chamado VIES. O que é o VIES? Vilas Olímpicas e Escolas. Nós temos a característica de levar a escola para dentro da vila e levar a vila para dentro da escola. Por mais que a gente tenha um GEL,
nem todos os alunos que estão matriculados naquela escola são alunos da vila, você acredita? Caraca. Então, para a gente diminuir essa evasão, o que a gente buscou? Vamos criar o Viés, uma parceria muito interessante, muito forte e inteligente com a educação, com a Secretaria Municipal de Educação, que permitiu aproximar. E olha que informação interessante, Erdi. Os alunos do Viés, pô, depois volta a pergunta do Felipe, que eu acabei, tá? Por favor. Tá bom. Os alunos que participam do programa do Viés melhoram significativamente os seus conceitos no rendimento escolar. Saem de níveis fracos ou muito fracos para muito altos, muito bons. Então a gente tem resultados muito legais sobre isso. Você está dizendo, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque assim, a gente tem o IDEB. O IDEB, ele avalia uma prova que é feita, né, na turma do ensino fundamental, e a evasão. E o Brasil, ele teve uma meta nos últimos 4 anos, em 2015 chegou na meta e depois não conseguiu chegar mais na meta. O que você está dizendo é que qualquer gestor hoje da área da educação, ele pode, através dessa informação, e aí o que falta são centros de estudos para que ofereçam essas informações, somente em boas produções científicas, para que você possa tomar o suporte e falar, olha, o esporte, se ele for bem organizado perante o processo educacional, a gente vai ter um aumento natural, né, da formação. Exatamente. Exatamente isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, o esporte combate a evasão escolar. Eu estou sintetizando o que os dados me mostraram. O esporte combate a evasão escolar. O esporte leva o aluno de volta para a escola. E o que a gente começa a verificar nisso, e não somente escolas que estejam funcionando coabitando o mesmo espaço da Vila Olímpica, escolas próximas. A gente tem a distância entre a Vila Olímpica e a escola é de 500 metros hoje, para a gente poder fazer essa importação do viés. E aí, num dado momento, a gente consegue atrair a criança para dentro da vila, ou o inverso. Se ela está na Vila Olímpica e por algum motivo ela perdeu a matrícula, não conseguiu ingressar, enfim, por algum motivo ela não está na escola, a nossa equipe multidisciplinar permite que ela volte para a escola. Então eu estou combatendo a evasão utilizando o caminho inverso. Só para você ter uma ideia, Erdi, a gente tem um dado de que boa parte dos alunos que estão fora da escola, eles estão numa faixa etária entre 13, vamos botar assim, 11 e 17 anos. O aluno fora da escola, a gente sabe que permite uma série de possibilidades escusas, não é verdade? Então eu permito que o aluno fora da escola ele fique mais suscetível a utilizar drogas ilícitas, ele fica mais suscetível à violência, existe parceria com o Profesp também, as Forças Armadas também são parceiros, a gente participou, a gente dá a Vila Olímpica, ela funciona não igual ao Profesp, né, que o Eric, por ter sido meu contemporâneo de Centro de Educação Física da Maria, perguntou sobre o Profesp. É lógico, o Profesp é sensacional. O aluno sai da escola, vai para uma organização militar e ele faz atividade esportiva e educacional naquela organização militar. A Vila Olímpica é justamente isso, só que ela dá uma capilaridade muito maior, né? A gente consegue ter essa mesma ação em um número muito maior. Então, quando eu falo de que essas crianças que estão fora da escola, elas podem estar sendo cooptadas pelo tráfico, por exemplo, para poder estar desenvolvendo alguma outra atividade ilícita, eu consigo encontrar outras estratégias para trazer essa criança para a escola. Então, uma coisa que a gente sempre estimula nas capacitações dos profissionais de educação física que trabalham nas Vilas Olímpicas, eles têm capacitações anualmente, que sejam estimuladas atividades que sejam prazerosas para as crianças. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas só para as crianças? Não. O adulto ele vai também, mas ele tem um livre direito, ele tem um livre-arbítrio para falar assim, eu não gostei dessa atividade, eu não quero fazer outra. A criança, às vezes, ela não gosta de uma atividade, mas ela não fala. Então,
Olha o tamanho de intervenção que esse profissional de educação física que trabalha com a criança dentro da Vila Olímpica tem para poder transformar a vida dela, para fazer com que ela se interesse pela escola novamente. E aí, pensando nisso, quando eu disse que a gente tinha uma parceria com a UERJ, nós buscamos, na verdade, nós fomos procurados pela Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos para fazer uma parceria e fazer o quê? Vamos inserir o esporte eletrônico na Vila Olímpica. Hoje uma criança não joga bola, mas ela gosta de jogar videogame, não é? Celular. No celular, não é? E aí você vai falar para mim assim, pô, Michel, essa conversa é um pouco contraditória. Você está estimulando a prática do exercício online, você não está diminuindo o gasto energético, nada. A gente não está contribuindo para o sedentarismo. A gente geralmente, quando vê um copo com água até o meio, você pode olhar ele vazio, eu posso olhar ele cheio, correto? O ponto de vista pode ser diferente. Nós entendemos, né, eu só não, mas a secretaria como um todo, nós entendemos que essas atividades eletrônicas poderiam ser atrativas para as crianças dentro da Vila Olímpica. É uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Com certeza. Só que o que aconteceu, infelizmente, né, quando a gente foi acometido, estava previsto para março, início de março, um projeto piloto acontecendo na Vila Olímpica de Vila Isabel. Na semana seguinte, tivemos aí as interrupções nas atividades por conta da Covid-19. Então, assim, está engatilhado todo um processo que, quando tudo normalizar, pode ser um diferencial significativo. Quando falar que o professor está estimulando os alunos a fazerem atividades... Da realidade do dia a dia deles. Porque, assim, Michel, na nossa época, a gente ia para a rua. Hoje, você não vê isso com muita frequência como antigamente. Primeiro, essas questões relacionadas ao processo eletrônico, tecnológico. A criança hoje ela quer jogar Fortnite. Eu pergunto para os meus alunos de 6º, 7º, 8º ano, o que vocês querem ser quando crescer? Eu não escuto mais professor, não escuto. É verdade. Agora, eu escuto youtuber, eu escuto jogador de Free Fire, sei lá, Fortnite, Free Fire, muitas coisas relacionadas ao processo tecnológico. E ainda mais porque existem muitos brasileiros, jogadores, que estão ganhando uma fortuna. Então, tem crianças que vão olhar lá o jogador de futebol? Tem. Mas muitos estão olhando, né, um perfil, um público mais para esse caminho. E aí, se a gente está falando de evasão, como a gente vai criar um processo atrativo para esses jovens? Justamente. Se muitas das vezes o modelo que nós, né, damos aulas é aquele modelo de 40 anos atrás. E aí a criança ela chega em sala de aula, ela fala, nossa, ainda mais na escola pública, que não tem ar-condicionado, alimentação, muitas das vezes a gente sabe da dificuldade com relação à comida, e ela não vai ficar. Então, assim, quando você olha um projeto como um GEL, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, me chamou muito a atenção porque a criança ela quer ir para a escola. O que você vai fazer? Eu quero ir para a escola, porque lá eu vou praticar atividade física, lá eu vou me alimentar, lá eu vou poder fazer teatro, enfim, todas as ações necessárias esportivas, culturais, né? Que ela tem motivação para ir para a escola. Né? As escolas do município, Erdi, elas estão muito... se a gente usa o termo muito bem equipadas, parece que a gente está ignorando escolas com determinadas dificuldades estruturais, até como a gente citou ali no início, algumas escolas até sem quadra. Mas hoje a gente tem uma realidade muito melhor do que nós tínhamos anos atrás no cenário do município do Rio de Janeiro. Então a gente entende que há ainda muito que melhorar. Tem muito que melhorar, não tenho dúvida disso. A gente não pode nunca perder o foco em estar buscando sempre uma melhora maior, é fato. Mas hoje a criança ela encontra na escola um espaço muito favorável. Aí você fala assim, pô, mas é favorável quando a criança tem troca de tiro na comunidade, a criança fica embaixo da sala, embaixo da carteira, isso é favorável? Não vou entrar no mérito do problema de segurança pública que é só o Estado, que é só o país. Entendi. Não é essa a questão. A gente precisa entender que hoje a criança ela chega na escola, ela é atendida. Assim como ela chega na Vila Olímpica, ela é atendida. Assim como ela vai se matricular na Vila Olímpica, ela vai escolher a modalidade, a gente tem a obrigação de oferecer aquela atividade esportiva para ela. Ah, poxa, eu fui na Vila Olímpica e a luz estava queimada, eu encontrei
não estava com bebedouro. Então, esse feedback, por mais que pareça ser o nosso calcanhar de Aquiles, ele é importantíssimo para que a gente cobre daquela organização social uma melhora na execução do recurso que ela está recebendo. A coisa que a gente mais preza hoje é justamente isso, é responsabilidade com recurso público. Porque falar assim, aquela Vila Olímpica, ela recebe... Bicho, não é por aí. Ela vai receber aquilo que ela comprova que foi executado e ela pode ter realizado aquela atividade. Então, poderia estar melhor? Poderia estar melhor. Mas uma coisa que a gente tem que sempre preservar são recursos públicos. E esse recurso, estando preservado, a gente consegue otimizá-lo de alguma forma. A Zoraia fez uma pergunta interessante, que há uma preocupação de ter essa relação do desempenho acadêmico, né, desses jovens que estão atualmente nas Vilas Olímpicas. Vocês conseguem fazer isso, mesmo sabendo que as crianças ali são de diversas escolas, né? Sim. Isso é um desafio? Como é que isso funciona? É um desafio grande. A gente, na verdade, conseguiu pegar ali uma amostra de mais de 50 escolas e a gente, implementando o viés, nós entendemos que aquelas atividades comparadas a escolas que não tinham viés tinham um rendimento no conselho de classe melhor do que a... Perdi? Não, voltou? Eu apertei aqui a pergunta, desculpa, fala. Em algum momento, a gente comparou essas escolas com as escolas que não tinham o viés. E o resultado foi sensacional. A nossa ideia, esse ano, é que esse artigo seja publicado para que a gente possa dar visibilidade. Eu não vou apresentar alguns dados aqui, até para não gerar conflito, e, enfim, não foram publicados também ainda, e jura, porque isso pode dar alguma conotação, mas essa informação está onde? Cadê? E isso poderia gerar mais, em vez de ajudar, atrapalha. Mas assim como as pessoas... Você já tem percebido na sua prática que há um certo impacto? Eu tenho na prática e na teoria, a gente já tem esses dados consolidados. Eles estão no prelo, né? Só não foram publicados ainda, mas eles já estão consolidados. Michel, o que você está falando é muito importante, porque eu já fiz um estudo de revisão sistemática para verificar se de fato tinha na literatura, olha só o que eu vou falar, hein? Estudos que comprovassem que a atividade física, as aulas de educação física escolar, tinham influências positivas na evasão, no absenteísmo, no desempenho acadêmico, na saúde física e na saúde morfológica, no desempenho motor. É claro que a gente encontrou resultados que a atividade física escolar influencia desempenho motor e influencia a saúde física. Agora, quando a gente fala absenteísmo, não encontrei nenhum estudo. Evasão, 2 estudos. E desempenho acadêmico, 3 estudos. Aí você fala assim, da onde são esses estudos? Suíça, Suécia, Espanha, Estados Unidos. Eu tenho certeza que a relação desses países com a educação é totalmente diferente da nossa. Esses são os tipos de estudos que você precisa pegar escolas que possuem a prática de atividade física, educação física escolar, mas lá tem educação física. O que eles fizeram foi incluir um projeto depois da aula de educação física. O nosso desafio, a gente não tem estudos sobre isso. Por quê? Porque a área da educação ela tem muitos estudos teóricos. A gente não tem muitos estudos estatísticos de causalidade. E aí a gente tem a dificuldade de ter essas informações. Conclusão, aqui que a gente precisa, de fato, realizar esses estudos e passar aí para o gestor para que ele possa chegar lá em determinado local e falar, olha, eu preciso realmente disso, de verbas, de incentivo, porque nós iremos aumentar a nota do IDEB, nós iremos diminuir a evasão, nós iremos fazer isso de acordo com essas informações. Você percebe isso do teu dia a dia, essa dificuldade? É sempre uma dificuldade de a gente conseguir colocar a ciência dentro do ambiente prático, né? A gente tem visto isso hoje aí toda hora na mídia televisiva. O que mais se discute hoje é por que é difícil, porque os protocolos da medicina são assim, são assados, e por que não tem o medicamento, e por que esse negócio está tão demorado. Quem tem a razão, quem tem a informação técnico-científica, quem está vivenciando a prática. Ou seja, a gente sempre vai viver esse conflito interno, talvez, entre esses dois mundos. O que a gente procura é
tentar, de uma certa forma, transformar essas informações científicas para um ambiente prático. A gente consegue, sim, observar que o esporte ele é uma grande estratégia de combate ao absenteísmo, de evasão escolar, de aumento do rendimento escolar, porque não basta você botar a criança na escola, mas se o rendimento dela não evoluir conforme o tempo que ela pratica a atividade e o tempo que ela está exposta à escola, ela não encontra relação naquilo. Imagina, você vai para a escola, sua nota só fica baixa, mas você está um ótimo jogador, um ótimo nadador. Em que momento você vai encontrar a relação disso com o seu rendimento escolar? Nunca. Então você vai falar o seguinte, pô, eu prefiro ficar nadando, mas eu não quero estudar mais. Um exemplo. E não é o que a gente enxergou. E não eu já vi foi muito isso no futebol. Há anos atrás, eu via muito isso no futebol. Estudar para quê? Você é jogador. E eu trabalhei com mais de 15 mil jogadores de futebol. 95% não chegaram a lugar nenhum. Então a gente tem uma situação aí que linkar o rendimento escolar e a prática daquela atividade, ou seja, o tempo que ele ficou matriculado na Vila Olímpica, matriculado na escola, fazendo atividade esportiva, o rendimento escolar dele melhorou. E, consequentemente, o rendimento melhorou, ele não saiu. É uma questão direta. Se o rendimento dele melhorou, ele não saiu. Então, se o rendimento melhorou, foi em virtude de que outros fatores poderiam contribuir? Com certeza. Mas isso a gente enxergou. Michel, você está falando uma coisa que é capaz de mudar o país a longo prazo. A gente tem uma ferramenta que influencia muito no processo educacional, né, para que as crianças tenham motivação de frequentar a escola e, com isso, através também de capacitação nos profissionais, que isso é importante, a gente consiga mudar o cenário nos próximos anos. E aí você tem uma atuação em alguns públicos, né? Você tem atuação para o público, para a população, você tem uma atuação para o público de futuros profissionais que irão se inserir nesse mercado, e você também tem uma atuação para as pessoas que você atende, né? Que são os atletas, que são os idosos, que são, né, os jovens. Eu queria que você desse um recado, a gente está chegando aí próximo do final aí da nossa live, eu queria que você desse aí um recado final aí para essas pessoas, que tem muita gente aí mandando mensagem, perguntas, A gente, não num consegue determinado momento, a responder. gente não conseguiu responder todas, né, cara? Eu peço Verdade. desculpas aí. Eu fico até meio com cara de torta aqui quando chega uma pergunta e eu não consigo falar. Eu sou homem, né? Então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é falar e ler. Então você me perdoe. Mas, assim, se fosse uma mulher, certamente ela faria isso com maestria, mas não, eu não estou no nível delas. Então, assim, eu entendo, Erdi, que assim, é uma oportunidade muito legal ter esse bate-papo. Eu acho que a gente poderia estimular mais ações como essa. A gente tem desenvolvido muito isso com os professores das vilas. Os professores das vilas têm encontrado resultados muito satisfatórios. A gente recebe muito feedback dos alunos dizendo que está sendo maravilhoso, não perder o contato, que está sendo importante a intervenção daquela pessoa na vida dela. A gente tem psicólogos que, poxa, deixam recados nas redes sociais, que mostram determinados comportamentos que aquilo ali pode levar a uma situação diferente. Nós temos assistentes sociais também atuando de uma certa forma dentro da medida do possível, né, mantendo aí o distanciamento social para que as pessoas possam passar por essa situação de forma melhor. A gente sabe que isso vai passar e aí a gente espera que as pessoas possam retornar para suas atividades e junto de nós, né, dentro das Vilas Olímpicas, saudáveis. A gente quer muito que os alunos retornem saudáveis para que eles possam dar seguimento a essa atividade. Cara, eu gostaria de agradecer muito e entender que a gente tem um problema hoje muito grande, que eu penso, né, que é a questão política, né? Quando a gente fala de que a política pública, a política atrapalha, a política atrapalhou o esporte, eu não vejo dessa forma não, Erdi. A gente pode fazer a limonada do limão, cara. A gente tem muito político que reconhece. A gente deu uma travadinha aí no Michel. Não sei se vocês estão... Pessoal, dá um ok aí se vocês estão vendo o Michel. Travou. Travou? Travou o nosso final, né? Poxa, uma pena.
Uma pena, né? Vocês estão conseguindo assistir o Michel? Para mim tá travado. E aí, para você está aparecendo? Foi. Voltou, né? Me receberam aí de braços abertos. Estava dizendo que eu agradeço a todos os colaboradores da Subel, que me receberam muito bem, que, poxa, que me deram parabéns. Agradeço ao Cláudio Márcio, né, o Vulgo Cachorrão, que é meu amigo pessoal, ao Gustavo, enfim, todo mundo, André, Júnior, Cristiano, Minaz, meninas, Sulamita, enfim, as meninas da Copa. Eu agradeço todo mundo, cara, que está comigo ali no dia a dia. Hoje não, que a gente manter esse isolamento social aí, esse distanciamento social, melhor termo usado, para a gente poder combater esse processo. E aí eu agradeço aos professores de todas as vilas, agradeço todas as vilas olímpicas por tudo isso. E o recado é sempre positivo, para as pessoas continuarem acompanhando a gente nas redes sociais. O Subel está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então é sempre uma pergunta, uma palavra de carinho, a gente sempre vai ter, e a gente sempre procura fazer o melhor. Eu espero, cara, estar aí à disposição, consiga responder algumas perguntas se chegar para mim de forma no privado. Eu acredito que a gente não tem explorado. Vamos marcar uma outra live. Fico à vontade. A gente pode, de repente, colocar uma temática aí específica. Tal. Live. Isso. Já me coloco à disposição e já aceito o convite. Isso aí. Já aceito o convite aceito. Tá, convite feito, convite aceito. Perfeito, cara. E Michel, dizer que estamos à disposição. Ok, muito obrigado, cara, pela sua participação. Eu fiquei muito feliz de ver o teu engajamento, sabe? Você fala com muito prazer, até porque você defende muito a sua profissão, você fala com muito amor, e também a forma que a gente percebe quanto você gosta de fazer isso que você faz hoje, principalmente o efeito que você vê positivo nas pessoas, tá? Então, fiquei muito orgulhoso aí de conversar com vocês. Só me permite fazer aqui um apontamento. Desculpa. Eu mencionei que eu comecei trabalhando na Vila Olímpica Mestre André, né? Lá eu fui professor, depois eu fui coordenador técnico. Mais de 10 anos depois, eu fui ser o coordenador administrativo da Vila Olímpica na Ilha do Governador. Cheguei na Subel como gerente esportivo, fui a coordenador e hoje eu sou o subsecretário de esporte. Não tem por que não ter brilho no olho, né, irmão? Falar isso é uma trajetória dentro do esporte, dentro do município do Rio de Janeiro, que para mim me enche de orgulho. Então, eu gosto quando os meus alunos estejam assistindo a live, justamente porque, caramba, eu posso construir uma carreira profissional, viver da educação física nesse ambiente que talvez eu não tenha enxergado, que não é somente a educação física de um ambiente da licenciatura e não é somente um ambiente do fitness. Há muito mercado para o profissional de educação física. Treine novas habilidades, desenvolva novas habilidades, melhore conhecimentos abrangentes, que a gente vai estar sempre caminhando uma coisa legal. Muito bom. Michel, parabéns. Muito obrigado. Você deu um show, cara. Você deu um show. E a gente vai agendar uma próxima live e eu vou estar divulgando aí. A gente vai estar divulgando para todo mundo, tá bom? Vou responder a pergunta da galera que ficou aí do Thiago, do Filipão, do Júnior. Pessoal, eu respondo depois. Ok. Um abraço, gente. Michel, obrigado. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí pela presença, tá? Valeu, pessoal. Boa noite. A gente vai voltar. Um beijo para todo mundo. A galera tá passando aqui, não deu para a gente falar com todo mundo, mas um beijo aí para Estácio Ilha, né? Para o Demarques, para o Léo, para o Joelson Teixeira, Fernanda, Juan. Pô, Joelson, coordenador de Deodoro, grande amigo, Michele, professora de Mato Alto, Ilha do Governador. Eu vou lembrando assim o nome de cabeça aí. Aprio, Leonardo, Michele, Robson, enfim, tem muita gente. Desculpa a gente não ter falado com todo mundo, a gente tem sempre uma parte de perguntas, então algumas perguntas aqui passaram a gente não viu, mas quando você envia uma pergunta direta, ela aparece para mim e eu vou jogando. Então na próxima a gente vai criar essa estratégia, tá bom? Um beijão para todo mundo, obrigado. Boa semana. Forte abraço. Ó, lave as mãos sempre. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.